Brevidades, com a doutora Beatriz Breves. São 2h40. Também temos novidades aqui no nosso quadro Brevidades, né? A doutora Beatriz Breves, que você já acompanha aqui com a gente, né? Já há bastante tempo, todas as segundas-feiras, agora também passa a ter uma coluna diária aqui na CBN Campinas, né? Além dessa conversa que a gente tem ao vivo todas as segundas-feiras, teremos pílulas de terça a sexta-feira dentro da nossa programação, falando de vários tipos de sentimentos. Doutora Beatriz, uma boa tarde para a senhora. Seja bem-vinda mais uma vez aqui no estúdio CBN. Boa tarde, Henrique. Boa tarde aos ouvintes da CBN. Olha, é um prazer estar aqui e um prazer agora também com a Pílula dos Sentimentos. Vai ser muito bacana, eu espero. Com certeza, doutora. Hoje a gente vai falar sobre apego e desapego, doutora. O que a gente pode dizer desses sentimentos? Pois é, são sentimentos tão falados, né? O desapego, o apego, né? Mas basicamente o apego é aquele sentimento em que você quer ter a coisa ou a pessoa, você quer estar próximo àquela pessoa, ou você quer ter a posse daquela pessoa, e vai depender também do quanto de apego você está envolvido, né, com aquele outro, ou até alguma coisa, pode ser um objeto, pode ser, enfim. E o desapego é você deixar mais solto, é você deixar fluir também, e também vai depender do quanto você é desapegado das pessoas, da vida e das coisas. Isso tudo é relativo, mas basicamente é o desejo de estar junto e ter aquela coisa com você, quase que é uma necessidade de ter o outro junto com você, próximo a você, ou aquela coisa em si. Basicamente essa é a raiz desses sentimentos. Doutora, e quais seriam as consequências desses sentimentos na vida de uma pessoa? Eu diria que a gente tem que pensar o quanto de apego e o quanto de desapego. Normalmente as pessoas falam, tem um senso comum, eu já escutei muito, que meio que critica o apego, né? Não, o apego pode ser... Pode não, ele é até necessário, numa dosagem, de acordo com a época, de acordo com... É impossível você amar uma pessoa e não ter um mínimo de apego. Uma criança em relação a seus pais e os pais em relação aos seus filhos tem que ter apego de mão dupla, tanto deles quanto para a criança, quanto a criança para os pais, porque senão não se desenvolve, aquilo estimula as relações, estimula o afeto, estimula o querer estar próximo àquela pessoa e precisar daquela pessoa. Então, uma dose de apego não tem problema nenhum. O problema é quando o apego cresce de tal ordem que a pessoa já começa a funcionar aquilo para suprir uma falta interna, uma falta grande interna, porque falta todos nós temos, mas entre uma falta suficiente para a gente avançar a vida é diferente de uma falta grande. E aí você vai ter aquelas pessoas que se apegam demais a outras, ou de animais que ficam apegados, objetos, né? Tem gente que não deixa passar nada, né? Aqui quando eu era garotinha, aqui, olha, esse lapisinho aqui eu peguei quando era pequenininho, essa roupinha é quando eu tinha 8 anos, e assim a pessoa vai vivendo as suas vidas, e é como se não deixasse a vida virar a página, é como se não deixasse a vida andar. Ou então a pessoa às vezes se apega até a dinheiro, né? O famoso pão duro, aquele suvina que não solta por nada o dinheiro. Tem gente que se apega até à doença, né? Vive em função daquela doença, ideias, enfim. Esse excesso de apego é que eu diria que é complicado, né? E tem também um tipo de apego que é o que se associa ao sentimento de perseguição, ao comportamento de perseguição, que são pessoas que ficam perseguindo outras, apega de tal maneira que fica procurando, o stalking. Tem o cyber também, que a pessoa fica na internet procurando. Isso, inclusive, já é criminalizado, quer dizer, são excessos de apego. Quer dizer, o apego tem uma escala, como todos os sentimentos, ele varia de um pequeno apego, que até é saudável se ter, e um grande de apego, que aí já entra nas raias patológicas, tipo o acumulador, né? Tem gente que acumula que nem consegue andar, gente que tem mais de 100 pares de sapato, não sabe nem o que fazer com aquilo, não se desfaz de nada. Já o desapego é mais simples de lidar, porque o desapego, ou você
tem alguma ligação ou você não tem apego nenhum àquilo. Então, também o desapego geral, né, é complicado, porque aí há que se confundir também, porque há que não se confunda, porque quando uma pessoa não é apegada a nada, né, não tem, é o desapego total, essa pessoa não tem nem vínculo afetivo, porque como é que pode? Então, é tudo uma questão do quanto, né, as relações se estabelecem nessa dosagem entre o apego e o desapego. É isso que é importante estar atento. Doutora, a gente fala muito em apego e desapego, né? Como relacionar isso com liberdade e posse? Eu diria o seguinte, você pode se sentir apegado a alguém, né, e sem se sentir dono daquela pessoa, né? Você, não falando de uma pessoa, né? Porque você não tem a posse dela, você não se sente com a posse, mas no entanto você precisa estar do lado dela, você não consegue viver sem, então você está sempre procurando, dando o apego àquela pessoa, né? Você pode, por outro lado, se sentir dono da pessoa, ter a posse daquela pessoa e não ter apego nenhum àquela pessoa, né? Aí é muito mais um jogo de poder, é um jogo de força, é uma outra história, né? E tem, naturalmente, o apego com a posse, né? E aí, nesse caso, o apego com a posse é até o mais comum. Normalmente, quem tem o apego tem a posse. Isso vale muito para objetos, né? As pessoas têm aquilo e não soltam aquilo de jeito nenhum. A tal história lá dos 100 pares de sapato, né? As pessoas nem usam. Quem tem isso, isso é muito comum. Então, muitas bolsas nem usam aquilo tudo, mas não deixa aí, né? É capaz de até doar para alguém que precise, nada, porque tem o apego, tem a posse daquilo. E eu diria que a dosagem ideal, né, é o equilíbrio entre o apego e aí o desapego, né, que aí você vai ter a liberdade. Quando você tem um equilíbrio entre a sua utilidade daquilo, né, o que aquilo lhe serve, o que aquilo lhe adianta na vida, e o que você pode abrir mão daquilo na vida, deixar a página virar, né, deixar a vida fluir, você tem a liberdade de existência, de ser, né, você não se transforma, porque senão você se transforma no seu próprio carcereiro, e nesse caso você é como se o equilíbrio te dá a chave e é a liberdade que você se dá, porque a ilusão é de que quem é muito apegado, ele na verdade, ele acaba se tornando um prisioneiro de si mesmo, ele acaba se apegando a si mesmo. Certo, doutor, e nos relacionamentos, né, sentimento de amor, né, o apego ou desapego, ele se faz mais presente? Olha, quando você tem um amor, né, cujo desapego, veja bem, são dois sentimentos que se unem. Então a gente tem que pensar sempre aquela história dos sentimentos em grupo, né? A gente está falando de um sentimento de apego e desapego meio que solitário, meio no geral, meio no predomínio da pessoa, mas eles nunca estão sozinhos. Então se você tem um amor, um desapego, né? Então você pode dizer que é aquela pessoa, né, que ela ama tanto aquela outra pessoa, né? Ela tem tanto amor por aquela pessoa que ela quer que ela seja feliz, mesmo que seja longe, mesmo que ela nunca mais volte para si, etc, etc, etc. Né? Isso existe. Esse é um amor ligado ao desapego. Agora, há que se tomar cuidado, enfim, tudo tem os dois lados também, que se esse desapego não estaria escondendo, também acabar, é um amor que pode até ser diluído, né, pelo desapego em excesso, você acaba até deixando para lá, quer dizer, tudo não tem regra, não é uma equação que se faça, é uma coisa que tem que se avaliar cada caso, e no caso do apego, o amor com o apego, aí já está entrando a necessidade daquela pessoa, aí já é um amor que fica também diluído, porque ele enfraquece, enquanto o sentimento é que nem você botar muita água no café, né, ele fica aguado, então esse amor fica aguado pelo apego, né, que enfraquece, porque a pessoa fica com muito mais necessidade daquilo, né? Então, doutora, a gente sempre ouve, né, as pessoas dizerem que tudo em excesso faz mal, né? Imagino que seja assim também, tanto para as pessoas que são muito apegadas e as desapegadas, né? Como é que a gente faz esse equilíbrio para a gente tentar manter um ritmo normal? Eu diria, o Henrique, que é tudo a velha história, a velha receita, é se reconhecer humano, é se reconhecer que nós estamos na vida de passagem, é saber que tudo está na vida de passagem, é admitir isso e enfrentar. Isso às vezes dá medo, sim, mas também é a vida. A gente tem que aceitar, saber que somos humanos
ter o equilíbrio entre saber aproveitar aquele momento. Então, se está com uma pessoa, aproveite aquilo o máximo que você puder, porque amanhã você não sabe se vai estar com ela ou se ela vai estar com você. Né? Se você tem um objeto que você gosta, curta, usufrua dele, né? O máximo que você puder, porque ele um dia vai ficar ultrapassado. E assim tudo na vida, até nós. Então é saber, é se reconhecer humano e reconhecer que a vida, a gente vai virando, né? Cada dia é um dia, e aceitar a passagem do tempo, porque eu acho que esse é o grande segredo. Perfeito, doutora Beatriz Breves, mais uma vez, muito obrigado pelos esclarecimentos, né, prestados aqui aos nossos ouvintes. E agora, até amanhã, né, doutora? Até amanhã, um prazer enorme.